Você que é cristão, me responda esta questão com base na Bíblia. Onde é que está escrito na Bíblia que a porta da graça vai se fechar antes do retorno de Jesus? Eu sei que nesse momento é bem provável que você esteja tremendo na base porque você não sabe dar a resposta com base na Bíblia, ou talvez esteja pensando em contactar o seu pastor para te ajudar a dar essa resposta com base na Bíblia. Mas não se preocupe, porque eu também sou cristão e eu vou te ajudar a responder esta pergunta com base na Bíblia. Antes de tudo, é muito importante que você entenda que não há nenhum texto bíblico que diga explicitamente que a porta da graça vai se fechar antes do retorno de Jesus. Mas há um texto em Apocalipse que, quando interpretado, nos passa essa informação. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, conforme ele anunciou aos seus servos, os profetas. Vamos lá, nós sabemos que Jesus volta ao soar da última trombeta. Quais são os textos bíblicos para você comprovar essa informação? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, Mateus 24, versículo 31, 1 Coríntios 15, versículo 52 e Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Todos esses textos deixam muito claro que, ao soar da sétima trombeta, Jesus volta. Veja que o versículo 7 de Apocalipse, capítulo 10, diz que nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a sétima trombeta, então cumprir-se-á o mistério de Deus. Vamos lá. O que é o mistério de Deus? É uma expressão que obviamente deve ser decodificada de acordo com a própria Bíblia. E de acordo com Romanos capítulo 16, do versículo 25 ao versículo 27, e Efésios capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 7, você entende claramente que o mistério de Deus é o Evangelho. É o Evangelho. Então o versículo bíblico está dizendo que nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a sétima trombeta, ou seja, momentos antes de tocar a sétima trombeta, vai se encerrar a pregação do Evangelho. E uma vez que a pregação do Evangelho se encerra, aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir e aceitar o Evangelho, se beneficiar da graça transformadora de Cristo, se beneficiar. E quem não se beneficiou, quem rejeitou o Evangelho, já não terá outra chance, já não terá outra oportunidade. Então, nesse momento aqui, a porta da graça se fecha. Quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou, já não vai aceitar mais. Esse é o texto bíblico que prova que a porta da graça se fecha momentos antes do retorno de Jesus. Esse versículo bíblico faz um forte paralelo com Apocalipse capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 7, onde nós temos claramente a última pregação do Evangelho. Obviamente, Apocalipse capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 7, faz um forte paralelo com Mateus 24, versículo 14, que diz: "E este Evangelho do Reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Então nós temos aqui a última pregação do Evangelho, e depois da última pregação do Evangelho, que será um movimento global, ou seja, todos vão ter a oportunidade de ouvir falar de Cristo. Depois da última pregação do Evangelho, a porta da graça se fecha, e momentos depois, Jesus volta. Bom, qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários e compartilhe.